A mortificação do pecado. Um tratado escrito pelo pastor Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A mortificação do pecado. Antes de falar alguns pontos mais importantes na nossa vida para mortificar o pecado dos nossos corpos caídos, que ainda não foram glorificados, mas que porém temos essa promessa que se manifestará na ressurreição dos justos e no arrebatamento da Igreja do Senhor. Então vou fazer uma breve introdução do tema e a seguir alguns pontos importantes que nos ajudará a mortificar o pecado que habita em nós. O que é a mortificação do pecado? Muitos cristãos ao longo do tempo ensinam que o pecado deve ser morto nas águas do batismo e que ao sair das águas se manifesta a nova criatura, o qual o velho homem ou mulher não deve agir mais. Eu, porém, sou contra esse ensino, pois não há nenhum texto bíblico que fale sobre isso, mas respeito às águas só fala em João 3, o qual antes das águas deve-se nascer primeiro da palavra e do Espírito. O batismo é minha profissão de fé em uma forma simbólica e pública. Contudo, esse ensino que ao sair das águas sou uma nova criatura e que o velho homem não deve ressuscitar, é um ensino que leva ao legalismo e não ao cristianismo, à graça verdadeira e à santidade no Senhor. Tem muitos pontos para contradizer e colocar por terra esse ensino, mas eu, porém, vou citar só 2 pontos. Primeiro ponto: se o velho homem morre nas águas do batismo, por que não estamos já nos céus de uma forma perfeita e glorificada? Pois se o velho homem morreu nas águas, então a velha natureza pecaminosa também morreu, o qual não habita mais pecado em meu corpo, portanto eu tenho um corpo glorificado e sem pecado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Hebreus capítulo 12, verso 4, fala que ainda nós não temos resistido até o sangue, ou seja, até a morte, combatendo contra o pecado. A expressão até o sangue significa até a morte, dando ênfase que devemos resistir às tentações que nos assedem até a morte ou até a vinda de Cristo. B. A expressão combatendo quer dizer lutar, combater, ferir o pecado e o mal. Isso é também até a morte. Só esse versículo de Hebreus capítulo 12, verso 4, serve para nos ensinar que ainda que nós sejamos regenerados, aconteça um novo nascimento, a nova natureza, novos desejos da alma a respeito a Deus. Contudo, devemos lutar contra os desejos pecaminosos, resistir e combater. E onde se manifesta o pecado? É o qual pecado o autor da carta de Hebreus está falando? Com toda certeza, o autor de Hebreus se refere ao pecado que habita em nós, os desejos pecaminosos de um corpo, de uma carne, de ossos, que ainda não foi glorificado à semelhança perfeita e glória na semelhança de Cristo. Ver Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25, e 1 Coríntios capítulo 15, do verso 36 ao 57. Será mesmo que o velho homem ou a velha mulher morreu nas águas do batismo? Ponto número 2. Se o velho homem morre nas águas do batismo, depois de sair das águas não pode haver indícios da velha natureza, então nenhum crente, nem os apóstolos, nem o mesmo grande apóstolo do gentil, Paulo, morreu nas águas do batismo. Pois desde os apóstolos de Jesus até os grandes homens de Deus que viveram em todos os tempos, eles também tiveram que lidar com a sua velha natureza. O que você me diz de Pedro quando Paulo resistiu-lhe, chamando-lhe sua atenção por discriminar os gentios convertidos quando estava com os judeus da circuncisão? Pois Paulo disse que o líder dos apóstolos, Pedro, estava fazendo era de condenação, ou seja, pecado. Será que o velho homem de Pedro, que cortou a orelha do soldado,
mas que depois tinha sido revestido de poder de Deus em suas pregações ungidas, se convertiam milhares, e que por causa da sua sombra passar pelos doentes, os doentes ficavam curados, será que Pedro ainda não tinha morrido nas águas do batismo? Responder que não a isso seria uma blasfêmia das bem bravas. Mas como faço para que isso não seja uma contradição e motivo de ser levado à libertinagem? A resposta está em que o velho homem ou velha mulher, ou até mesmo, como muitos dizem, a velha natureza, não morrem nas águas do batismo, mas devemos matá-la e mortificá-la todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas é uma luta constante contra o pecado, contra os desejos de nossos corpos caídos. Martinho Lutero disse uma frase muito interessante. Eu achava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas contudo, vi que o desgraçado sabia nadar, portanto, agora devo matá-lo todos os dias. Perante esta breve introdução, apenas aprendemos que o velho homem não morre nas águas do batismo e que o batismo não é algo ritualístico. Eu me batizo para ser salvo, mas o batismo é algo simbólico. Eu me batizei porque já fui salvo, regenerado, nasci de novo e sou convertido. Esse ensino de que o homem deve morrer nas águas do batismo é um ensinamento perigoso que leva ao legalismo, ao invés da verdadeira santificação sazonada com a graça de Deus. Esse ensino produz soberba, de modo que quando você ver um crente fraco ou em pecado, é mais fácil abrir a boca em murmuração e condenação e espalhar o seu pecado a outros da congregação, que ser movido à misericórdia e ajudá-lo em oração é naquilo que está deficiente nele ou nela. Isso só se faz quando alguém reconhece que sua própria pessoa também deve lutar contra seu mal todos os dias, e que ela também é um pecador, e que pecado grande ou pecado pequeno, diante de Deus tudo é pecado, e que muita santidade ou pouca santidade que o homem possa fazer, todos são trapos de imundície diante de Deus. Isaías 64, verso 6. Então, como fazer morrer todos os dias os pecados dos nossos corpos mortais? A continuação darei a conhecer alguns pontos que nos ajudarão a mortificar os nossos pecados. Primeiro ponto, a graça de Deus. O que é a graça? Graça é um favor não merecido, ou melhormente traduzido como um presente de Deus que nós não merecemos. De outra maneira, se o homem fizesse algo bom por a sua salvação, então a salvação não seria um presente, mas sim seria uma paga por aquele mérito de seu trabalho. Mas a salvação é um presente de Deus de forma de graça, o qual nós não merecemos nem merecíamos. A graça de Deus não só é na questão do sacrifício na cruz de Cristo, mas também em todas as áreas no que se diz tocante à nossa vida aqui nesta terra e na nossa comum salvação. Por meio de Cristo achamos a possibilidade que a paga por nossos pecados fosse sido paga por seu sacrifício, trazendo então reconciliação de Deus com o homem. B. Ainda que a alma seja remida por causa da fé em Jesus, contudo o corpo só será livre na ressurreição dos justos ou no arrebatamento da igreja. Sabendo isto, como antes já falando, temos que lidar com nossos desejos pecaminosos até a morte. Alguns dos santos mais amados de Deus, por não conhecerem melhor a graça, ou melhor dito, por a graça não ser revelada mais abundantemente a eles terminam sofrendo demais na guerra espiritual que cada crente tem no momento que nasce de novo, até o dia da sua morte ou da sua e nossa reunião com Cristo. Tudo isso por não conhecer melhor a graça de Deus. Foi por isso que o apóstolo Pedro falou da importância de crescer e madurar na graça que todo crente que nasceu de novo deve ter. Muitos irmãos acham que a santidade é lograr a glorificação do corpo e manter-se perfeito para parar de pecar e falhar, e que não devem cair mais em pecado. A verdade
É isso sim, mas isso só acontecerá quando a santidade seja completa e perfeita em um ser humano. A santidade no homem não será perfeita. A santidade no homem só será perfeita quando a nossa santidade esteja completa, corpo, alma e espírito, os três por igual, glorificados e remidos. E isso só acontecerá no arrebatamento e na ressurreição dos santos. Portanto, a santidade que opera em nós hoje, em nossos dias, também aquela que opera no homem mais santo do mundo, não é uma santidade completa e perfeita, ao ponto de eliminar por completo o pecado de todo o ser do homem. Portanto, até o homem mais santo deve lidar até a sua morte com seu próprio pecado, ou o pecado de um corpo caído. Como a graça nos ajuda a mortificar o pecado? A graça nos ajuda de três maneiras. Arrependimento é perdão. Ânimo por meio da fé é força espiritual para vencer o pecado. Arrependimento e perdão. Quando uma alma salva peca, ela se sente muito mal, triste, agobiada, com vergonha e angustiada por ter falhado. Isso até no homem mais santo e mais agraciado no mundo, pois a nova natureza salvífica que recebeu na sua alma e na sua mente serve para guiá-lo a Deus, sua mente por meio do conhecimento da palavra de Deus, e sua alma levando-lo a amar a Deus, entregando-se por completo a Ele em amor, em medida que vai conhecendo mais de Deus e a sua vontade, mais se entregará. Sabendo isto, o crente salvo sofre, chora e geme, com o mais pequeno dos pecados. Mas o problema está quando não conhece a graça de Deus, então ele pensa que quando atinge um grande momento espiritual em sua vida, ele surpreendeu a Deus. E Deus bate palmas para ele, como se a santificação dependesse do esforço ou esmero do próprio homem. E que quando a pessoa não está nesse momento tão grande espiritual que desejaria estar, então ela pensa que Deus está decepcionado com ela, e que a decepção de Deus depende do que ele ou ela faça. Mas quando você é muito espiritual, o esforço não é seu, mas sim de Deus que o levou a isso, colocando mais desejo pela oração, pelo jejum, vida santa para aperfeiçoá-lo, mostrando-lhe mais a sua glória, santidade para que você deseje mais o céu e não afaste o seu coração para estar nas coisas terrestres que perecerão, e levá-lo o homem até a morte eterna. Ver Filipenses capítulo 2, verso 13. E quando você enfrenta esses momentos de sequia espiritual, que o pecado te confronta ao ponto de você chegar a cometer alguns pecados vergonhosos e dolorosos para você, tudo é porque também Deus permitiu isso. Permitiu para afligi-lo, para humilhar você. Sabe por quê? Porque você pensa que sua santidade é boa, e sua boa espiritualidade depende de você e seu esforço. É por isso, com a santidade nesta vida, ela é imperfeita, ela se mistura com o nosso mal, com o orgulho do coração do homem, levando o homem a se enorgulhecer de si mesmo por aquilo que ele logrou, como se dependesse dele aquilo que alcançou, ainda que ele diga que foi com a ajuda de Deus, mas de que qualquer maneira encontrará motivos para achar méritos em sua alta espiritualidade. É por isso que são esses desertos espirituais. Quando parece que a carne quer tomar o controle de nós, isso só serve para olhar ao próximo, com olhos altivos. Com olhos altivos, com atitudes condenativas, né, com grandeza, como verdadeiros fariseus. Mas Deus permite essa esterilidade espiritual para nos mostrar
que nós não somos diferentes que essas pobres almas que lutam contra a sua carne ou que aparentemente estão vencidas pelo pecado, que não somos diferentes dos ímpios que são condenados, e que também nosso coração não é melhor do que muitos outros que recebemos o que recebemos porque nosso coração é diferente. Não, nada disso. O que hoje somos e temos e possuímos é tudo por a sua graça. É um presente que não merecemos, que não queríamos, que não buscávamos, mas que Ele fez a paz com nós por meio de Cristo, nos procurou, nos ensinou a verdadeira vida e hoje podemos amá-lo e desejá-lo com todas as nossas forças. Tudo é obra dele. Então, ao invés de sofrer com seus pecados, buscar mérito e ter esse tipo de pensamento já descrito, pense que Deus é soberano, tudo governa, nada se lhe escapa. E o que acontece está abaixo sua permissão. Se você é muito espiritual, foi Ele que fez para Ele ser desejado em você, para manter seus olhos e seu coração nele, e para mostrar a verdadeira vida. Se você está passando por sequidão espiritual, aflição, tristeza na alma, por estar sendo humilhado por esses pecados, não se desespere, confie nele. Ele também permitiu isso para você não ficar soberbo por sua muita espiritualidade. Lembre-se que para ir ao céu não depende do que você faça, mas sim do que Jesus já fez e você creu. É que no inferno ninguém vai por ser falho ou pecador, mas hoje com a maravilhosa graça só vai ao inferno quem despreciar esta graça. Este presente é esta operação e trabalho de Deus na salvação do homem por meio de Jesus Cristo. E como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, essa dor que você sente ao pecar não significa que Deus te abandonou ou que você está na condição de Saul, abandonado e reservado para o fogo eterno. Mas essa dor por o pecado mostra que você é uma nova criatura, que o pecado ainda que combata em você, mas não tem poder em você para fazê-lo um apóstata e entregue com todos os seus prazeres e desejos ao pecado. Mostra também que você está arrependido e até o arrependimento procede de Deus. Ninguém se arrepende se Deus não lhe conceder esse arrependimento, que gera tristeza para a salvação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Essa tristeza pelo pecado consumado é produzida por Deus para levá-lo ao arrependimento, para a salvação. De outra forma, se Deus não produz isso, o homem não poderia se aperceber do seu pecado, nem arrepender-se por eles. Você deve confiar que se a vergonha, se a dor e o sofrimento por causa do que o pecado faz, que se produz em você, tudo isso é trabalho de Deus em seu amor e providência, para não deixá-lo altivo, soberbo, para poder amar a Deus na revelação da sua glória e odiar ao mundo com seus pecados por meio das aflições que Ele permite você enfrentar. Tudo isso tanto nas grandezas reveladas ou no vale espiritual enfrentando tudo é providência de Deus, pois ambas coisas só fazem que você seja atraído a Deus e se mantenha perto dele. Ambas situações são providência de Deus. Ânimo por meio da fé. Uma vez que você ter aprendido isto, se produzirá um alívio em seu coração. É muito ânimo e esperança em saber que tudo é obra e o trabalho de Deus para o seu bem. E no final você gozará do céu eternamente e do seu Criador. Desta maneira também você resiste e combate contra o pecado, na sua mortificação diária, confiando na graça, não como meio de libertinagem, mas como meio de transformação, arrependimento, novo nascimento, conhecimento de Deus e sua vontade, forças para dominar o pecado,
perdão para quando pecamos e falhamos, sustento nos momentos de esterilidade espiritual, confiança, fé e esperança nas tribulações e nas fraquezas espirituais, pois tudo é obra de Deus que opera para o nosso bem. Isso deve produzir um gozo indescritível e indecível na alma salva, por saber estas verdades é a operação de Deus em sua vida. Quatro, força espiritual para vencer o pecado. Uma vez de compreender os pontos hasta aqui citados, se manifestarão se manifestará o quarto que vamos falar agora, força espiritual. O grande reformador Neemias, no dia da construção de Jerusalém, disse: a alegria do Senhor é vossa fortaleza. Neemias 8:10. Quando a alma regenerada é assediada pelo pecado e compreende tudo o falado anteriormente, chega à conclusão de que nada me separará do amor de Cristo. Romanos 8:38-39. Não encontra motivos para desanimar, pois compreende que tudo é obra de Deus, até as lutas e dores. Tudo é providência divina para nos aproximar dele. Então encontrará confiança, perdão, fé, crendo no seu perdão, e a alegria para que ainda ele sendo assediado diariamente por os seus pecados, sabe que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus. E Jesus tem prazer em derramar arrependimento genuíno sobre ele, e que o amor de Deus nos aproxima mediante o gozo da salvação. Do amor de Deus e sua santidade mediante as mais diversas duras tribulações e aflições da carne. Isto só vai trazer alegria, paz, confiança, paciência e mais, que nos dão força para, seja qual seja a situação, pensemos que vale a pena ser cristão, sofrer neste mundo e até morrer por Jesus, para achar a vida eterna, uma verdadeira vida. Desta maneira, resistimos ao pecado, combatemos ele por meio da fé e sua palavra, e então poder continuar cada dia mortificando o pecado, passando-nos mais para a semelhança de Cristo, tendo uma vida de comunhão com Deus em oração, jejum e santidade do corpo, alma e espírito. Ainda que sejamos falhos, isto gera também repúdio pelo pecado e o mundo, repúdio por si próprio e amor pelo céu, Deus e o próximo, em grandes quantidades. Isto é a verdadeira vida cristã, que vai mais além de que só regras de líderes gospel. É a essência pura da verdadeira vida santa e do que é realmente mortificar todos os dias os nossos pecados, resistir e combater com os olhos é a esperança e fé e alegria em Cristo Jesus. Amém. Esta foi uma breve exposição da doutrina da mortificação do pecado, exposta por um humilde servo de Deus, o pastor Alejandro Alves. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.